Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo direitinho? Todo mundo me ouvindo direito? Vamos lá, abrindo as câmeras para ver o rostinho de vocês. Gabriela, bom dia, tô com a câmera ligada. Luana, bom dia. Ludmila, bom dia. Deixa o pessoal chegar aqui. Maria Eduarda, bom dia. E aí, Carlão? E aí, beleza? Como é que tá, Erivelto? Tô Tranquilo? melhor agora, Carlão. Ver você Beleza. assim, na sua presença. Pois é, eu também tô melhor agora com a presença de vocês e hoje podendo ver vocês, né? Até liguei a câmera para vocês ficarem vendo, que não é uma coisa muito boa vocês ficarem vendo meu rosto feio, mas é bom que a gente pelo menos se vê. Salve, Carlão! E aí, beleza? Como é que tá, Arthur? Ô, Arthur, e essa barba monstra aí, mano? Tranquilo. Rapaz, Arthur tá com a barba parecendo a minha, ó. Esse é o cara, bicho. Moço. É, muito bem, ó. Arthur não usa lâmina pra raspar, não. Ele pega na faca assim mesmo, não é É. possível. Pessoal, deixa todo mundo Eu chegar nem aqui. raspo. Aí, muito bem. O negócio é ser peludo, né, Arthur? Arthur vai colar na live hoje, Arthur? Hoje vai colar na live? Tem que estudar, Ivel, tem que estudar, mano. Mano, eu tô estudando pra ser streamer. Sérgio, bom dia. Emily, Márcio. Beleza. Carlos fez um pega-rapaz aí no bigode, ó. Rapaz, não, isso aqui eu tô deixando porque a mulher falou que já não tava aguentando mais ver a minha cara presa comigo aqui no apartamento. Aí eu falei, eu vou deixar a barba crescer, porque senão ela vai acabar me botando pra fora. Quem é que aguenta, rapaz, ficar esse tempo todo confinado? Mas é assim mesmo, infelizmente é para nosso bem, nossa saúde. Galera, vamos continuar aqui. A gente vai dar continuidade àquela revisão da primeira parte. Se der tempo, a gente entra na segunda lei, tá? Da termodinâmica. Caso não dê tempo, a gente vai terminar aquela revisãozinha da primeira lei, que foi o que a gente falou antes do recesso, tá? Então, a aula da semana passada a gente deu uma revisada na parte de trabalho do processo termodinâmico, né? E agora a gente vai ver as aplicações, como é a primeira lei da termodinâmica e as aplicações dessas leis. Revisar isso aí na realidade, que eu falei na última aula antes do recesso, tá? Bom, então vamos lá. Para a gente entender a primeira lei da termodinâmica, eu preciso conceituar para vocês energia interna, tá? Energia interna é a soma de todas as formas de energia que você tem no corpo, na substância, tá? Aí envolve a energia cinética média das moléculas, energia potencial, energia térmica, calorífica, toda a energia que os átomos possuem vão ser somadas e consideradas como energia interna, que a gente chama de ΔU. A fórmula, vocês vão ver em química, então não tem necessidade de a gente falar aqui, tá? 3 meses de nRT, que vem daquela equação fundamental lá, PV igual a nRT, tá? O que importa para a gente é o seguinte, que do ponto de vista físico, energia interna é basicamente temperatura. Por quê? Imagine que uma energia tem uma molécula, um átomo, ele tem a energia potencial. A energia está potencializada aqui porque ele está num ponto acima da base da substância, por exemplo.
que vai acontecer? Quando essa molécula ou esse átomo for descer, ele está transformando essa energia potencial em energia cinética. Professor, Certo? Sim. professor, Pois não. eu Pode poderia falar. repetir? Porque Posso quando o senhor sim. estava falando, travou, não entendi. Posso sim. Olha só. Energia interna é a soma de todas as formas de energia que você tem na substância. Então, você pode ter energia cinética das moléculas, que é a energia com que ela gira, tá? Que vibra por causa do giro dos elétrons. Você pode ter energia potencial, você pode ter energia calorífica, energia térmica, várias formas de energia na molécula. Se você somar todas essas energias, você vai ter o que nós chamamos de energia interna, tá? ΔU, energia interna. Então, essa energia interna, ela é a soma de todas as formas de energia que nós temos nas moléculas. Porém, do ponto de vista físico, a energia interna, ela vai ser considerada como temperatura. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, qualquer forma de energia vai virar temperatura. Então, imagine que eu tenho uma molécula aqui, que está acima da base da substância. Estou dando um exemplo grosseiro só para vocês entenderem. Tá? Essa molécula, ela tem uma energia potencial. Se ela descer até a base, cair para a base da estrutura, ela está transformando essa energia potencial em energia o quê? Cinética. E a energia cinética, ela aumenta o quê? A vibração da molécula. E se ela aumenta a vibração, ela vai aumentar o quê? A temperatura. Se uma substância ganha energia calorífica, o que vai acontecer? As moléculas vão pegar o calor e vão se agitar mais. Então, vai virar temperatura do mesmo jeito, certo? Então, no final da história, toda forma de energia que existe internamente no corpo, ela mais cedo ou mais tarde vai virar temperatura. Entendeu? Por isso que, do ponto de vista físico, a gente, para analisar aqui, a gente considera a energia interna como sendo a temperatura da substância. Então, W é trabalho, ΔQ é calor e ΔU vai ser temperatura, para a gente analisar aí esse processo termodinâmico. Tá? Então, trabalho, calor e temperatura. ΔQ, calor, W, trabalho e ΔU, temperatura. Que são o quê? As formas de energia que podem ser trocadas entre o sistema e a vizinhança. Entendeu? Então, o sistema e a vizinhança, ele apresenta formas de energia que podem ser trocadas através de trabalho, através de calor ou através da temperatura. Então, fornecer calor para uma substância ou diminuir a temperatura de uma substância. Eu realizei um trabalho numa substância, eu vou ter um processo termodinâmico e aí a gente vai ter aquelas situações que nós descrevemos para vocês, de troca de calor, de troca de trabalho e de troca de energia interna. Certo? Bom, então, a energia interna, que é basicamente temperatura para a gente, o ΔU, ele pode diminuir ou aumentar de acordo com o que você vai fazer com o gás. Então, se o gás ele expande, então você realiza um trabalho, o gás realiza um trabalho, ele vai precisar de energia para realizar o trabalho, não vai? Então, se ele realiza o trabalho, precisa de energia, ele vai tirar energia de onde? Se ele não recebeu do meio externo. Ele vai tirar essa energia das suas moléculas. E aí, sua temperatura vai diminuir. Por quê? Porque a energia interna foi negativa. Outra forma de você diminuir a energia interna, diminuir a temperatura, seria pela retirada de calor. Então, se o gás não realizou o trabalho, mas ele perdeu o calor para o meio, suas moléculas se agitam menos, a energia interna diminui e, consequentemente, você vai ter uma queda de temperatura. Certo? O processo inverso também é verdadeiro. Então, se você realizou um trabalho sobre o gás, você está fornecendo energia para o gás.
O gás vai pegar esse trabalho e vai transformar em quê? Em aumento de temperatura. Então, peguei uma seringa com um certo volume de ar. Comprimi o êmbolo da seringa, o ar dentro da seringa vai ser aquecido. Vai ter uma temperatura um pouco maior do que quando ele está distendido. Por quê? Porque eu diminuí o espaço, aumentei o número de choque entre as moléculas, já que eu tenho o mesmo número de moléculas e um espaço menor. É a mesma coisa de um monte de gente tentando passar por um corredor. Se eu tenho um corredor grande, para passar 100 pessoas, elas podem passar se esbarrando menos. Mas se eu tiver um corredor pequeno para passar as mesmas 100 pessoas, inevitavelmente as pessoas vão se bater mais e vai ter mais dificuldade de atravessar esse corredor. Então, o nível de agitação vai ser maior. Isso vai acontecer com as moléculas quando eu realizar um trabalho sobre o gás. Então, realizei um trabalho sobre o gás, diminui o espaço, seria o contrário aqui da setinha para baixo, empurrando o êmbolo para baixo, e aí o ΔU vai ficar positivo, vai aumentar a energia interna por causa do aumento de temperatura. Certo? Bom. Carlos, você pode explicar só essa última parte de tipo do ΔU ficar negativo e tal? Posso. Olha só. Quando a gente nesse slide aqui está mostrando o quê? O gás estava aqui quente, tá certo? E aí ele vai expandir. Então ele vai empurrar o êmbolo para cima, ó, a setinha aqui, ó. O trabalho é positivo porque foi realizado pelo gás, tá? O gás expandiu. Se o gás expandiu, ele tem mais espaço. Se ele tem mais espaço, as moléculas se chocam menos. Diminui a agitação molecular, certo? Se diminui a agitação molecular, vai diminuir a temperatura. Se diminui a temperatura, e temperatura para a gente é ΔU, ΔU vai ser o quê? Negativo, certo? Entendi. O contrário, Brenda, é o que eu estava explicando. Se eu pegar, ao invés do gás realizar trabalho, eu empurrar o êmbolo para baixo, eu realizar um trabalho sobre o gás, o processo contrário, tá? Eu vou pegar o espaço e vou reduzir, certo? Se eu reduzir, as moléculas vão ficar mais próximas, vão se chocar e agitar mais. E aí o ΔU vai ficar o quê? Positivo, que a temperatura vai subir. É o processo contrário. Entendeu? Entendi. Essa é uma forma de alterar a energia interna. A outra forma seria através do calor. Se você não realiza o trabalho no gás, o gás está lá quietinho, paradinho. Como é que a energia interna pode aumentar ou diminuir? A temperatura pode aumentar ou diminuir? Isso vai depender do calor, já que não tem trabalho. Então, se o gás perde calor, cede calor, a temperatura, a energia diminui, que calor é energia, e aí a agitação diminui. Consequentemente, perde temperatura e o ΔU é negativo. Se eu estou com o gás lá parado e de repente eu coloco, como no início lá, a chamazinha aqui embaixo para aquecer o gás recebe calor. Se ele recebe calor, a energia calorífica é transferida para as moléculas, elas se agitam mais, se chocam mais, você tem uma maior temperatura e o ΔU fica positivo. Certo? Então, todo mundo entendeu isso aí? Como é que você altera a energia interna de um gás? Ou através do trabalho, ou através do calor. Se você realiza um trabalho sobre o gás, a temperatura vai aumentar. Se o gás realiza trabalho, a temperatura vai diminuir. Isso considerando a mesma quantidade de calor, certo? Se não tem trabalho, aí o que vai acontecer? Só pode variar pelo calor. O gás perde calor, a temperatura diminui. O gás recebe calor, a temperatura aumenta. Ok? Bom, depois nós vimos justamente a aplicação da primeira lei. Tá? A primeira lei ela é baseada no princípio da conservação da energia. Ela diz o seguinte, que toda energia que é fornecida para um sistema, ela vai permanecer no sistema. Ou seja, quais são as 3 formas que eu falei para vocês de energia num sistema?
trabalho, calor e temperatura, que é o ΔU. Trabalho é W, calor ΔQ e temperatura ΔU, do ponto de vista físico. Então, essas são as três formas de se trocar energia entre o sistema e uma vizinhança, o que caracteriza o processo termodinâmico, tá? Então, eu falei para vocês que termodinâmica é a troca de calor entre o sistema e uma vizinhança. Esse processo de troca se dá através do calor ou da temperatura ou do trabalho. Então, se a energia é conservada, toda a energia que eu transfiro para um sistema, ela vai ficar no próprio sistema, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu cedo calor para um gás, forneço calor para um gás, o que vai acontecer com esse calor? O gás vai pegar essa energia do calor, parte ela vai realizar trabalho, e a outra parte que ele não conseguir transformar em trabalho, vai virar o quê? Temperatura. Certo? Então, imagine, vou dar um valor numérico só para vocês compreenderem. Imagine que eu forneci 100 joules de calor para um gás, para um sistema. E aí o que vai acontecer? O sistema vai expandir. Deixa eu voltar aqui para o slide anterior. Aqui, ó. Forneci calor aqui para esse sistema. Certo? Quando eu fornecer calor, o gás vai expandir e vai empurrar esse êmbolo para cima. Certo? Só que esse êmbolo ele vai subir de acordo com a capacidade que esse gás tem de realizar trabalho. Imagine que eu forneci 100 joules de calor. Porém, esse gás, esse sistema, ele só tem capacidade de realizar 80 joules de trabalho. Certo? Então, forneci 100 joules, 80 joules vira trabalho. E os outros 20 joules? Tem que ficar no próprio sistema, porque a energia é conservada. E esses 20 joules que ficou no sistema vai virar o quê? Calor. Se eu realizei trabalho com o calor que eu recebi, desculpe, eu falei errado aqui, ele vai virar temperatura, tá? Então, forneci calor, 100 joules de calor. Realizou trabalho de 80 joules. Os outros 20 joules vai virar o quê? ΔU, temperatura, certo? Porque ele vai ter que ficar conservado no próprio sistema. Então, é isso que diz aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica. A energia é conservada. ΔQ é igual a trabalho mais ΔU. Então, forneci calor, uma parte do calor vira trabalho, a outra parte que não virou trabalho, obrigatoriamente vai virar temperatura, ΔU. Então, ΔQ é igual a trabalho mais ΔU. Invertendo a forma, essa relação, desculpe, nós teremos ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. E essa vai ser a equação da primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia vai ser conservada no sistema. Então, ΔU vai ser ΔQ menos trabalho. Sempre. Certo? Bom, então, essa fórmula da primeira lei, ΔU é igual a ΔQ menos trabalho, ela relaciona a energia interna, a variação da energia interna, com as outras formas de energia que você tem no sistema, que seria o calor e o trabalho, certo? Bom, imagine que você tem aqui um trabalho positivo, tá? Trabalho positivo é o trabalho realizado pelo gás, quando o gás expande, certo? Se o trabalho for positivo, o trabalho na expansão aqui, ó, como está na figura, o que você vai observar? Que a variação da energia interna vai ser maior, certo? Porque aqui você vai ter um volume maior, né? O volume final é maior do que o inicial, o trabalho vai ser positivo, o trabalho na expansão é positivo. Se você
faz o contrário. Se eu pegar o êmbolo aqui e empurrar o êmbolo para baixo, o trabalho vai ser negativo, porque eu estou realizando um trabalho sobre o gás. Beleza? Então, se o trabalho é negativo, isso significa que o volume final, a variação de volume também é negativa. O volume final foi menor do que o inicial. Então, o trabalho aqui foi realizado sobre o sistema. Tá? Então, aqui, o trabalho realizado pelo sistema, quando o trabalho é positivo, e trabalho negativo é o trabalho realizado sobre o sistema. Eu empurrei o êmbolo para baixo. Um agente externo empurrou o êmbolo para baixo. Certo? Bom, a quantidade de calor também tem sinal e sentido. Se o gás recebe calor através de uma chama, como está aqui na figura, o calor é positivo. Então, o calor está sendo fornecido ao sistema. Eu que estou, através da chama, dando calor para o sistema. Se o gás perde calor para o meio ambiente, então o calor sai do sistema, o calor é negativo. Ele está sendo perdido pelo sistema. Ok? E a temperatura, a variação da temperatura, vai estar justamente no sinal do ΔU. Se o ΔU for positivo, nós temos um aumento de temperatura, aumento de agitação molecular. Se o ΔU for negativo, é porque a temperatura diminuiu, uma diminuição da agitação molecular. Então, quando vocês veem essa fórmula, ΔU é igual a ΔQ menos trabalho, que é a representação matemática da primeira lei, vocês têm que considerar os sinais de cada grandeza para jogar na fórmula, para você achar corretamente o que está acontecendo com o gás, certo? Joguei na fórmula, calculei ΔU. ΔU deu positivo. O que está acontecendo com o gás? Sua temperatura está subindo, certo? Se eu calculei ΔU deu negativo, a temperatura do gás está diminuindo, certo? Agora, se eu trocar o sinal de ΔQ e o sinal do trabalho, eu não posso ter diferentes sinais para ΔU. Então, se eu não colocar corretamente o sinal do calor e do trabalho, eu vou achar o ΔU errado, ou vice-versa. Então, por isso que eu preciso, obrigatoriamente, estabelecer o sinal de cada um ao jogar na equação. Por exemplo, eu digo para vocês que um gás, tá, expandiu ao receber uma quantidade de calor de X calorias, certo? Trabalho vai ser o quê? Positivo, certo? Por que o trabalho vai ser positivo? Porque ele foi realizado pelo gás. O gás expandiu, exatamente, tá? Deixa eu só fechar aqui essa cortina. Desculpe aí que estava batendo só aqui na tela do computador, não estava enxergando nada. Bom, então o que acontece? O trabalho foi positivo porque ele foi realizado pelo gás, né? O gás que expandiu, e o calor também vai ser positivo, porque eu disse que uma quantidade X foi fornecida para o gás, certo? Eu poderia dizer, por exemplo, para você calcular a variação da energia interna de uma expansão gasosa, na qual o gás perdeu uma quantidade de calor qualquer. Aí você vai colocar W positivo, certo? Porque o trabalho continua sendo realizado pelo gás, só que o ΔQ vai ser o quê? Negativo. Por que vai ser negativo? Porque eu falei que o gás cedeu calor. Estão entendendo? Então, se eu não fizer isso, se eu não analisar direitinho e colocar o sinal de cada grandeza na fórmula, eu não vou calcular corretamente o sinal do ΔU ou da outra grandeza. Eu não vou saber o que está acontecendo com o gás.
Então, quando a gente aplica a primeira lei, eu posso determinar se o gás expandiu ou se ele comprimiu. Eu posso determinar se o gás está recebendo calor ou se ele está cedendo calor. E eu posso determinar se a temperatura do gás está subindo ou está caindo. Só aplicando a primeira lei. Agora, eu tenho que aplicar com sinais corretamente. Eu tenho que analisar o enunciado da questão corretamente. Estão entendendo isso aí, gente? Todo mundo está entendendo? Alguma dúvida? Então, beleza. Isso é importante, tá? Essa questão da sinalização aí, da identificação e estabelecer os sinais para jogar na primeira lei. Beleza? Bom, então, a gente vai analisar, relembrar agora os casos particulares, que são as transformações específicas, tá? Essas transformações vocês já viram em química, estamos revendo aqui em física, tá? Transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É aquela que ocorre com a pressão constante. Então, nós temos uma pressão constante no gás, ela não varia. Consequentemente, você vai ter uma transformação isobárica. Na transformação isobárica, nós temos trabalho. Por que nós temos trabalho? Porque trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, certo? Se o gás expandiu ou comprimiu a uma pressão constante, ele vai ter variação de volume. Se tem variação de volume e tem pressão, houve um trabalho, certo? O trabalho pode ser realizado pelo gás ou sobre o gás, mas tem trabalho. Nós vimos lá na primeira revisão que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Então, transformação isobárica tem trabalho. Tem troca de calor, porque é um processo termodinâmico, e tem variação de temperatura nesse caso, certo? Então, se você pega uma transformação isobárica e aplica a primeira lei, como é que vai ficar a primeira lei? ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. Ou trabalho é igual a ΔQ mais ΔU. Certo? Dá no mesmo aí, a ordem não vai alterar. Então, trabalho é igual a ΔQ mais ΔU, ou ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. Por quê? Porque você vai ter as três formas de energia no processo termodinâmico. Beleza? Bom, uma outra forma de transformação, outro tipo de transformação que vocês viram foi a transformação isotérmica, né? Transformação isotérmica é aquela que é representada por essa curvinha aqui, ó, no gráfico de pressão versus volume, e essa curvinha é chamada de isoterma, tá? Lembra lá na última aula, eu passei um gráfico que nós tínhamos aqui um trapézio. E aí eu perguntei para vocês exatamente esse lado aqui inclinado do trapézio, que tipo de transformação era. Algumas pessoas analisaram e acharam que era uma transformação isotérmica. E aí eu expliquei que não era isotérmica porque não era uma curva, era uma reta. E se é uma reta, significa que é uma transformação comum, tá? Aquela que tem variação de pressão, de volume e de temperatura. Não é nenhuma das transformações específicas. Porém, nesse caso aqui, nós não temos um trapézio. Observe que isso aqui é uma curva, ó. E se é uma curva, ela é chamada de isoterma e representa o quê? Uma transformação isotérmica. Aquela que nós temos a temperatura constante. Certo? Bom, vamos lá. Se a temperatura é constante e eu for aplicar a primeira lei, quem é a primeira lei? ΔU é igual a ΔQ menos trabalho, certo? Se não tenho variação de temperatura, ΔT é zero. Se ΔT é zero, e eu disse que para a física a variação de temperatura é basicamente o ΔU, se eu não tenho variação de temperatura, ΔU vai ser o quê? Zero, certo? Então, se eu não tenho variação de energia interna, todo o trabalho vai virar obrigatoriamente o quê? Calor. Então, substituindo na primeira lei, eu tenho zero é igual a Q menos trabalho, passo para o outro lado, Q é igual a trabalho. Ou trabalho é igual a ΔQ, certo?
Ou seja, se eu pegar o gás, não tem variação de temperatura, é uma transformação isotérmica. Todo o calor que eu fornecer para o gás vai virar obrigatoriamente o quê? Trabalho. Então, naquele primeiro exemplo, eu forneci 100 joules de calor para o gás vai pegar os 100 joules e vai se transformar em trabalho. Entenderam? Por quê? Porque não tem energia interna. É uma transformação isotérmica. Beleza? Bom, a outra transformação é a transformação isovolumétrica, ou isocórica ou isométrica, tá? Que é essa aqui, ó, de 1 para 2. Ô, professor, eu não O entendi volume permanece a última constante. explicação, não. Aqui, Arthur, é É, isotérmica. Olha só, se ela é isotérmica, não temos variação de temperatura. Se a temperatura não varia, ΔU é zero. Então, eu vou cortar ΔU da primeira lei, ó. ΔU é zero, zero é igual a ΔQ menos trabalho. Se eu passo o trabalho para lá, significa que o trabalho é igual a ΔQ, ou ΔQ é igual ao trabalho. Ou seja, se o gás sofre uma transformação isotérmica, quando eu fornecer calor para o gás, todo o calor que eu forneci vai virar o quê? Trabalho. Então, no primeiro exemplo que eu dei, eu forneci 100 joules de calor, o gás realizou um trabalho de 80, os outros 20 foi para a energia interna, foi para a temperatura. Como aqui não tem variação de temperatura, se eu fornecer 100 joules de calor para o gás, ele vai transformar em 100 joules de trabalho. Entendeu? Por quê? Porque a temperatura não pode variar. ΔU é zero. Então, todo o calor que eu fornecer para o gás vai virar trabalho numa transformação isotérmica. Entendeu agora? É porque eu não sabia que ΔU era a mesma coisa que ΔT. De física, para física, ΔU é basicamente o trabalho, a temperatura, tá bom? Então, temperatura é basicamente ΔU em física. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, então. Bom, a outra transformação que eu falei para vocês, isovolumétrica. Então, se nós temos aqui essa transformação aqui de 1 para 2, essa reta aqui, ó, que está na vertical aí do gráfico, passando de uma curva para outra, ó. Aqui é uma isotérmica, e aqui de 1 para 2 é uma isovolumétrica, tá? Se nós não temos variação de volume, significa dizer que não temos trabalho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ah, beleza. Eu tô, Minha internet aqui tá Douglas. usando que tá ruim, mas beleza. Então, olhe bem. Eu não disse para vocês que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Se não tem variação de volume, ΔV é zero. Então, nós não teremos o quê? Trabalho na isovolumétrica. Então, não tem trabalho na isovolumétrica. Substituindo na primeira lei, ΔU vai ser igual a ΔQ. Então, quando o gás não realiza trabalho, numa transformação isovolumétrica, por exemplo, todo o calor fornecido vai virar o quê? Temperatura. Então, se for isobárica, vai ser a mesma coisa? Não, isobárica é o primeiro caso. Isobárica é isso aqui, ó. Tem os três. Tem o trabalho, tem o calor e tem ΔU. Foi o primeiro que eu falei para você. Forneci 100 joules de calor. Realizou 80 de trabalho, 100 menos 80 vai dar 20 para a variação de temperatura. Entendeu, Arthur? Isso daqui é a isobárica. Então, a isobárica tem as três. Se for uma isotérmica, não tem ΔU. E aí, consequentemente, todos 100 joules que eu forneci de trabalho ou de calor vai virar trabalho. Beleza? Se for uma isovolumétrica, eu não tenho trabalho. Então, todo o calor vai virar o quê? Temperatura, ΔU. Ok? E tem uma outra que é a adiabática. A adiabática, vocês não veem em química, se eu não me engano, né? A gente só fala em física. É uma transformação que ocorre, essa reta aqui, ó, mais inclinada, mais em aclive.
não é uma reta, é uma curva pouco acentuada, tá? Então, essa curvinha aqui, menos acentuada e mais íngreme, em aclive maior do que a isobárica, é uma transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? É aquela transformação que ocorre muito rápido e não dá tempo do gás trocar calor com a vizinhança, do sistema trocar calor com a vizinhança. É como se, por exemplo, eu pegasse uma seringa de injeção, tiro a agulha, tampo a extremidade onde ficaria a agulha e aperto o êmbolo. Quando eu aperto o êmbolo, eu vou comprimir o ar que está dentro da seringa até um certo ponto. Eu não consigo, né, isolar total, chegar na base da seringa, porque eu estou comprimindo o ar lá dentro. Esse ar, esse volume de ar é pequeno e a compressão foi muito rápida. Então não teve troca de calor, não deu tempo de trocar calor, até mesmo pelo número de moléculas que tem lá dentro, de trocar calor com o meio ambiente. Então isso é um exemplo de transformação adiabática. Se não tem troca de calor, significa o quê? Que ΔQ é zero, então ΔU vai ser igual a menos o trabalho, ou seja, o oposto. Então, se eu comprimir o gás, eu estou realizando um trabalho o quê? Positivo. Não é isso? Negativo, desculpe. Se eu comprimir. Se ele expandiu, é positivo. Eu comprimi o gás, eu estou realizando um trabalho negativo. Se eu realizo um trabalho negativo comprimindo o gás, o ΔU vai ser positivo. Ou seja, o que aconteceu nesse exemplo da seringa que eu dei para vocês? Quando eu apertei o ar e comprimi o ar lá dentro, a temperatura do ar vai aumentar. Por quê? Não fui eu que realizei um trabalho sobre o gás? Então, eu reduzi o espaço, aumentei o número de agitação, a temperatura sobe. Se fosse o contrário, se o gás expandisse, o ar que está lá dentro expandisse, aumentasse, empurrando o êmbolo para fora, as moléculas não teriam mais espaço? Se elas têm mais espaço, elas se agitam menos. E aí, consequentemente, a temperatura ela vai diminuir. Então, trabalho positivo realizado pelo gás na expansão, você vai ter uma diminuição da temperatura. Por isso que ΔU é igual a menos ΔQ. Um é oposto ao outro. Beleza? Todo mundo Não entendi entendeu? não, Carlos. Olha só. Se você não tem troca de calor, ΔU é igual a menos o trabalho. Ou seja, é o oposto do trabalho. Se eu comprimir o ar na seringa, como eu disse para vocês, eu estou realizando um trabalho que negativo, que eu estou comprimindo, trabalho sobre o gás. Se eu comprimir o ar, a temperatura do ar vai o quê? Subir. Então, o trabalho é negativo, ΔU é positivo, certo? Se for o contrário, o gás expandir, o gás realizou trabalho, então o trabalho é positivo. Se o trabalho for positivo, ΔU vai ser o quê? O oposto, negativo. Então, se o gás expandiu, a temperatura vai o quê? Diminuir, porque ΔU vai ser negativo, certo? Aí é lógico, se você comprime, tem menos espaço, mais choques, mais agitação das moléculas. Se você expande, você tem mais espaço, menos choques, menos agitação da molécula. Então, comprimir, o que vai acontecer? A temperatura vai subir. Dilatou, aumentou o espaço, certo? Expandiu, tem mais espaço, a temperatura vai diminuir. Beleza? Então o ΔQ, que é energia, tipo assim, não teve variação de energia porque a energia tá a mesma coisa. Você só diminuiu o volume. Isso, ΔQ é zero. A Certo? energia continuou a mesma. Isso, a energia continua zero, continua a mesma porque não tem troca de calor, é uma transformação adiabática. Isso só serve para o que eu estou falando, certo? Para essa transformação que eu estou falando. Se for uma outra transformação, aí a análise é outra. Por isso que a gente chama de aplicações da primeira lei, certo? Porque eu estou aplicando aí em várias transformações diferentes. Nessa transformação é uma, na isovolumétrica é outra, na isobárica, desculpe, é outra, e assim sucessivamente. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Pessoal, nosso tempo vai acabar, mais alguma dúvida? Não, não.